As armas com frutas lendárias irão decidir o futuro de Elbaf, e a gente já sabia disso mesmo antes da revelação do lendário martelo Ragnir ter a fruta do esquilo. O mangá de One Piece é marcado pela constante evolução dos poderes. Do Luffy simplesmente socando a cara das pessoas com as habilidades de borracha, passamos por diversas revelações e mudanças que tornaram o combate mais denso, mais interessante e reservar um espaço onde o Oda pudesse brilhar além da carga emocional e narrativa que cada luta carrega. Mas dentro das mudanças graduais, alguns pontos do mangá revelam exatamente os planos do autor para o futuro. E eu acredito que a gente chegou nesse exato ponto em Elbaf. Em uma sequência de poucos capítulos confirmamos 2 armas com frutas míticas e uma trazendo grandes possibilidades de ser confirmada, tendo até a Toei possivelmente já spoilado. O recado tá dado. O combate evolui, mas cada centímetro de vantagem que um personagem possa tirar é relevante para se manter no topo. É só pensar, durante toda a história da obra, Garp e Roger sempre foram o auge do nível de poder. Mas a gente acabou de sair de um flashback de 20 capítulos, onde esses 2 personagens no auge tiveram que se unir contra um ainda mais forte, David e Shebeck, sob os efeitos do Dome Reverse. Pensa no Luffy saindo do barril até um nível de poder em God Valley. É realmente imaginar uma criança perante a deuses. Ironicamente, essa criança agora também é um deus. E o que falar sobre Harold, o gigante ancestral que carregava a lendária espada de Elbaf, é provavelmente um dos 3 combatentes mais poderosos já mostrado nas páginas de One Piece. Mesmo assim, ele encontrou seu fim. Loki e Ragnir, unidos, conseguiram um efeito tão impactante que afastou o Imu de Elbaf por 14 anos, temente do monstro que se ocultava na Terra dos Gigantes, a Terra dos D. Por trás de toda a carga emocional, de maneira mais prática, o Oda já deixou o recado. A fruta lendária de Elbaf não estava mais sozinha. Carregava um guardião com vontade própria, que decidiria se o candidato seria digno a tal poder. Por trás daquele esquilo fofinho, algo muito mais poderoso. Aquele capaz de libertar Harold através do poder, cumprir a ordem do pai e extinguir a sua vida. Essa pessoa carrega em suas mãos alguém que o considera digno, mesmo que no fim só lhe restassem lágrimas e sofrimento. E é isso, as armas com fruta a partir de agora, em termos de combate no alto nível de One Piece, vieram para ficar. E isso vai mudar o futuro para sempre. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, eu tô com essa ideia na cabeça já cozinhando há um tempo, desde que o Shamrock apareceu em Elbaf, mas agora com a confirmação do Ragnir não tem mais como escapar. As armas que já são absurdas em nível de poder normalmente, agora atingiram um novo patamar, que é a combinação com frutas. Não que já não existisse, a gente vai comentar isso também no vídeo, mas agora o patamar mudou e eu vou explicar por quê. E não envolve só a fruta, mas também envolve toda a questão do haki que o Oda estabeleceu na obra. Então se você quiser, deixa o like, se inscreve, já chega aqui embaixo, comenta alguma coisa, joga aqui um nos comentários. Você consegue escrever isso nos comentários? Eu duvido. E é isso, galera. Lanzito, arigatou e chama a vinheta. Existem 2 armas notórias no pré-time skip que também se envolvem com frutas Zoan, que eu quero comentar logo porque elas não estão no ponto direto do meu vídeo. Uma é o Funk Fried, uma mistura de um sabre com a fruta do elefante que está nas mãos do Spanda, e a outra é o Lasso, uma mistura de um canhão com a fruta do cachorro que está nas mãos do Mr. Four. Ambos esses experimentos são creditados ao Vegapunk, que a gente sabe tem muita tecnologia do reino antigo, e foi assim que ele conseguiu reproduzir esses armamentos. No caso, o esquilo, que muito provavelmente é inspirado no Ratatoskr, o Ragnir, deve sim ter vindo lá do reino antigo original, até porque, como o Lipe comentou no review, lá em Elbaf tem uma instalação de mais de 3.000 anos no passado, então faz todo o sentido que tenha vindo lá dessa união antiga o Ragnir, e possivelmente também a fruta lendária de Elbaf. Mas o que diferencia o Lasso e o Funk Fried das armas atuais é o conceito de haki, que ainda não tinha sido trabalhado como arma de combate até aquela altura do mangá. E é aqui que eu começo com a primeira arma confirmada que eu acredito que realmente mudou a percepção sobre elas, a Cerberus do Shamrock.
Para começar, a gente sabe que o Shamrock é um cavaleiro de Deus, então ele tem acesso a grandes tesouros, a grandes poderes que Mu e seus asseclas devem ter acumulado em seus cofres durante os anos. Como a gente acompanhou no flashback, ele foi um jovem, crescendo ali em Marijoá, escalando, até o dia que ele seria elevado a comandante dos Cavaleiros de Deus, que não aconteceu completamente, porque ele ainda não foi descrito como comandante supremo, assim como Garlin é, mas que provavelmente vai acontecer com a promoção natural do seu papai, a Gorosei. É tudo bem hereditário. O fato é que, analisando a sua lâmina, que certamente veio lá de Marijoá, a gente já consegue entender como é um nível de poder diferenciado. Porque agora a gente não está lidando só com uma espada nem com um espadachim habilidosíssimo. A gente está lidando com uma arma que tem vontade própria. E eu não digo no sentido que ela ignora os comandos do Shamrock, pelo contrário, ela pode identificar e se agregar à vontade do seu usuário para dar dano máximo. A gente viu muito pouco ainda da arma do Cerberus, mas a gente sabe quem era o Cérbero na mitologia grega. Basicamente, ele era o cão de 3 ou múltiplas cabeças que guardava o portão do submundo dos humanos no contexto da mitologia grega. Ele deixava as almas entrarem, mas se alguma alma tentasse sair, ele as despedaçava. E a mesma coisa é para qualquer mortal ou humano ou criatura que aparecesse erroneamente naquela região. O Cerberus entrava, identificava e destruía. É interessante porque a gente tem aí uma criatura que protege algo maligno, que conceitualmente é uma coisa meio ruim, negativa. E obviamente isso está na mão do Shamrock, que está guardando quem? Guardando o Imu. É como se ele fosse também um protetor do inferno. E a gente sabe que tem vários paralelos a isso em One Piece, porque a gente tem menções como virar o mundo de cabeça para baixo, a gente tem menções como habitam no topo do mundo, demônios e coisas do gênero. O subtexto está bem claro. Agora segura um pouco os Cerberus que vamos falar da segunda arma confirmada e revelada, que é Ragnir. Depois de muito tempo, a gente especulava que Ragnir podia ser, de fato, um martelo com fruta. Isso foi confirmado, em especial com uma referência ao Ratatoskr. A gente tem vídeos específicos sobre isso no canal, mas num resumo aqui básico, Ratatoskr é uma figura mitológica lendária dos nórdicos, que era basicamente um esquilo que ficava na Yggdrasil, né, a árvore do mundo, subindo, descendo, cuidando de manutenção, mandando mensagem e perturbando. A gente sabe também que no God of War Ragnarok esse personagem foi elevado, né? O papel dele, ele é bem divertido, é tipo um alívio cômico muito bom do jogo, que foi super aclamado. E também a gente sabe que tem umas brincadeiras, como por exemplo, tem lá na prosa de Eda que o Ratatoskr leva mensagens de insultos entre o Nidhogg e a águia que habita o topo da árvore. Então, muito possivelmente, isso seja também uma metáfora para como o Ratatoskr está mais perto do Loki, que muito possivelmente é o Nidhogg. Agora, com os poderes, Oda não revelou ainda, mas a gente pode aí brincar com 1 milhão de opções. A gente já viu 2 poderes elementais sendo revelados. Quando ele bateu ali na Yggdrasil, veio um raio que já entrou em chamas. Depois, quando ele bateu no Draugr, uma nevasca, né? um raio de gelo, basicamente, atingindo e incapacitando ali o sonho demoníaco. Então, o Lippel especulou de maneira muito interessante no review que poderiam ser diversos poderes que identificassem a fraqueza elemental do oponente e simplesmente com o haki do Loki transformasse isso em alguma habilidade. Eu acho que seria muito roubado, mas ia ficar bem interessante, ia ser bem maneiro. A gente está falando de uma arma lendária de 3.000 anos atrás, então eu acho que bateria. Por outro lado, podem ter outras habilidades específicas do esquilo, como por exemplo, e se o Loki consegue voar usando o esquilo voador que voa, né? Ou isso auxiliasse ele de alguma maneira em combate. E se ele tacasse o martelo, errasse e o Ragnir por si só pudesse atacar por trás. Tudo isso são possibilidades. E quando a gente pensa no nível de poder do Loki, a gente vê que está num nível muito elevado, porque é como se ele tivesse 2 vontades em uma. A vontade do Loki e a vontade da arma fiel, leal, que o considera digno. E quando o assunto é haki, toda vontade conta. E esse tipo de habilidade que consegue exprimir uma vontade à parte da sua, eu acho que é muito poderosa, porque bate com aquela coisa de One Piece ali, do poder mais forte ser a união, os laços que você consegue criar para te ajudar. Por mais que o Loki seja um cara solitário, que inclusive está sendo solitário por escolha, por não ter escolhido jogar lama na memória do pai, por ter aceitado assumir toda a carga negativa daquele drama que aconteceu, ele é um cara completamente isolado e sozinho, mas por outro, ele tem sim aliados, porque no fundo ele é um cara bom. E eu acho que pro Oda, se você é um cara do bem, de alguma maneira alguém vai te estender a mão. E no caso ali, a gente tem o Ragnir,
No caso ali a gente tem os servos do Loki ficam ali no submundo, meio que seguindo ele. E claro, a gente tem outros aliados como o Gaban, como o Shanks, possivelmente, como o Yaru, que também estão trabalhando ali por trás das cenas. Mas, número 1, claro, Moça, que tá no telefone ali sempre com o Loki, possivelmente o Rei Netuno, ou a Shira Roche, ou alguma outra pessoa, a gente não sabe ainda. E agora, falando em nível de poder, quem bateria de frente com esses personagens? Eu acho que essa análise aqui fica bem interessante, porque primeiro a gente pode falar já do Shanks. O Shanks não tem uma arma normal na minha cabeça. A gente sabe canonicamente que o nome da arma dele é Griffon. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, mas basicamente Griffon é uma criatura da mitologia que protege tesouro, protege salas do tesouro. Se o Shamrock, que é o gêmeo do mal, tem a arma Cerberus, que protege o Tártaro, né, que é o inferno lá grego, a gente tem aqui agora a Griffon, que é do gêmeo do bem, que protege os verdadeiros tesouros do mundo. Então eu acho aquele spoiler ali de Elbaf do anime, do Shanks lutando contra o Kid e saindo toda aquela aura ali de Grifão da espada, vai se tornar canônica. E isso, por si só, na minha opinião, resolve a discussão. Mihawk ou Shanks, quem é mais forte com a espada e tal. Não, Mihawk é muito mais forte. Não, Mihawk ganhou do Shanks na habilidade de espada. Inclusive, isso certamente envolvia não usar a forma híbrida ou a forma verdadeira da Grifon, que envolve talvez habilidades parecidas com a do Cerberus. Inclusive, faz todo sentido que o Shanks tenha obtido essa espada como um gesto de confiança, de lealdade, para ele se tornar cavaleiro nível 2 naquele mesmo dia, e foi aí que ele fugiu e resultou no espaço para entrar o Harold, tragicamente. Então isso abre muitas possibilidades para como o Shanks vai lutar no futuro e também como é o nível de poder no topo da obra. E aí entra uma pergunta, Derek, então quer dizer que todo personagem que não tem uma arma roubada, que que tem vontade própria, tá abaixo do nível de poder? Não. E eu explico isso retroativamente. Vamos lá. Eu vou dividir essa categoria aqui de elite marcial. E eu vou colocar ela só 2 personagens por enquanto. 2 personagens. Primeiro, Mihawk, e segundo, Oden. O que eu quero dizer com isso? Tanto a arma do Mihawk, a Yoro, quanto a arma do Oden, a Emma, chegaram ao nível Kokutou, ou seja, lâmina negra. É como se uma expressão tão refinada da sua arte de espada tivesse sido atingida junto ao seu haki, que a lâmina carregasse permanentemente esse haki. Por isso a gente vê aí a cena do Zoro tentando domar a Emma, e é como se ela tivesse vontade própria, ela suga o haki dele. Isso, na minha opinião, se equipara com as habilidades das armas que tem as frutas Zoan, porque é como se fosse uma vontade própria que parte assim do seu haki. Então, do mesmo jeito que o Oden chegou nesse patamar, obviamente o Mihawk também chegou. E aí eu colocaria o Roger também, mas porque o Roger não segue o caminho da espada da mesma maneira que o Oden, que é um samurai, e que o Mihawk, que se identifica como um espadachim meio que exclusivamente, né, o espadachim mais forte, eu vou botar o Roger em outra categoria. Mas antes disso, eu quero fazer uma espécie de menção honrosa para uma outra personagem que eu acho que também tem armas no mesmo nível de poder, a Big Mom. Durante Whole Cake Island, também um ano, em combate, a gente vê a Big Mom usando diversas vezes a sua habilidade da Soul no Mi para, por extensão, controlar Prometheus, Zeus e Napoleão, que é tanto um chapéu quanto uma espada. E eu acho que essa habilidade dela, que passa por várias técnicas fodas, tipo Master Cannon, tipo as habilidades que tacam fogo no Napoleão, outras habilidades combinadas, a maneira que essas armas também têm vontade própria no campo de batalha e também ajudam a Big Mom. Tem um momento em um ano muito icônico que a Big Mom vai cair na água e o Zeus salva ela. Eu acho que isso tudo equipara essas armas com a Cerberus, com a Griffon e até com o Ragnir. Armas que carregam alma, armas que carregam a vontade. Então é como se a Big Mom tivesse uma pseudo-arma Zoan em seus poderes, porque ela tem a Soul no Mi, que é uma das mais roubadas de todas. E aí, na minha opinião, a gente tem a seção das exceções, que são personagens que têm armas de graduação absurda, que também têm um nível de haki absurdo, mas que não necessariamente dependem ou usam tanto as armas assim, para colocar na mesma categoria dos outros personagens. Então eu vou botar aqui os 3 GOATs, tá? GOAT número 1, Dave D. Shebeck. Ele tem o seu sabre icônico, mas ele não depende desse sabre para lutar, por mais que seja mega importante para ele. GOAT número 2, Barba Branca. A gente sabe que o Barba Branca tem a sua alabarda lendária, que é uma das 12 lâminas superiores e tem um pedigree, tem uma graduação sem comparação.
No entanto, o Barba Branca não depende dessa arma para lutar, até porque, além de ser extremamente forte, ele tem a Gura Gura no Mi, que ele usa com muita maestria. Então, você pode falar sim que a alabarda do Barba Branca é uma extensão do corpo dele e ele a usa como tal. Isso vai servir também para o sabre do Shebek, mas a gente consegue sentir uma diferenciação em relação a, por exemplo, um Oden sem espada, um Mihawk sem espada ou uma Big Mom sem os seus homes principais. Viram aí a diferença? Por último, a gente consegue colocar Roger com a Ace, que eu acho que chega mais perto ali do Mihawk do Oden na classificação, tá? Na classificação, no nível de poder, porque ele supera os dois, obviamente, mas digo na classificação de intimidade com a sua arma, a ponto dela se tornar uma extensão do seu corpo e da sua vontade, absolutamente. Por que eu não boto o Roger na mesma categoria, por mais que eu sinto que ele tenha a mesma habilidade, nível de poder? Porque o Roger não é principalmente um espadachim na minha cabeça. A Ace também é uma extensão do seu corpo, mas não se compara com a Emma e com a Ame no Habakiri. Mesma coisa para Yoro do Mihawk. Por último, não usando arma nenhuma, é o Garp. O Garp se equipara a todos esses personagens só na base do soco. Então você pode interpretar que os socos dele, né, os punhos dele são como uma extensão do corpo que tem vontade e tudo mais, mas não, é ele próprio. Então, tira o Garp dessa equação. Eu só quis dizer em termos de nível de poder para comentar personagens que conseguem chegar nesse mesmo patamar. Obviamente o Luffy vai estar nesse patamar, mas eu quis diferenciar como cada personagem com armamento específico pode ser caracterizado e como agora esse acúmulo de vontade que não vem só de si, mas de outros elementos, vai diferenciar sim os poderes em One Piece. Agora a gente tem que afetar Imu, agora a gente tem que afetar Cavaleiros de Deus, agora o Haki do Rei é vital, mas também a gente sabe que essas armas com vontade própria vão ajudar a elevar isso. Então galera, deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você acha, o Sop com Ratatouille para amanhã. Um beijo, queijo galera, e valeu!